Fala aí galera que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo, aqui embaixo no botão inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, ok? No vídeo de hoje, vamos falar sobre as edições da Copa Latina de Clubes, uma competição de clubes europeus que antecedeu a Liga dos Campeões da Europa. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Na temporada 1955-1956, foi realizada a primeira edição da Liga dos Campeões da Europa. A ideia de criar uma competição que reunisse os campeões dos campeonatos europeus mais importantes é bem antiga. Entre 1897 e 1911 foi realizada a Challenge Cup, competição que reunia clubes de Viena, que é a capital da Áustria, Budapeste, que é a capital da Hungria, e de Praga, que é a capital da República Tcheca. Sendo que todas essas cidades, até 1918, faziam parte de uma nação chamada Império Austro-Húngaro. Em 1927 foi criada uma competição chamada Copa Mitropa, que reunia clubes da Hungria, Itália, Tchecoslováquia, da Áustria, da Iugoslávia e da Romênia, e que continuou sendo jogada até o início dos anos de 1990. Em 1930 foi criada a chamada Copa das Nações, uma competição que reunia 10 campeões europeus. Mas a competição não vingou, só teve uma edição e pronto. Inclusive, o campeão desta única edição foi o Újpest, da Hungria. Antes da criação da Liga dos Campeões da Europa, havia uma competição que reunia os campeões dos países mais a oeste na Europa. Mais especificamente, Portugal, Espanha, França e Itália. Esta competição foi denominada de Copa Latina e foi disputada entre os campeões dos países que falavam línguas oriundas do latim, como o português, o francês, o espanhol e o italiano. A Copa Latina foi mais uma tentativa de fazer uma competição pan-europeia numa época em que a UEFA ainda não existia. Em 1949, a Copa Latina foi disputada nas cidades de Madrid e Barcelona e contou com o Sporting de Portugal, o Torino da Itália, o Barcelona da Espanha e o Stade Reims da França. No primeiro duelo, o Sporting Lisboa venceu o Torino pelo placar de 3-1. A outra vaga na final ficou com o Barcelona, que venceu o Stade Reims por 5-0. Na decisão do terceiro e quarto lugar, o Torino venceu o Stade Reims por 5-3. O jogo final foi em 3 de julho de 1949, no estádio Chamartín, em Madrid, estádio que foi usado pelo Real Madrid entre os anos 1920 e 1940. O Barcelona bateu na final o Sporting de Portugal por 2-1, gols de Basora e Seguer. Podemos ver nesta foto os jogadores Stanislau Basora e o zagueiro Josep Seguer. O Barcelona, campeão da Copa Latina de 49, tinha Velasco no gol, Calvé e Curta na defesa, Calo, Gonzalo III e Gonzalo II no meio-campo, Basora, Seguer, Canal, César e Navarro. O treinador deste Barcelona era o uruguaio, ex-treinador do Nacional de Montevideo, Henrique Fernandes. O artilheiro daquela edição foi o português Fernando Peirotio, do Sporting Lisboa, com 3 gols marcados. Em 1950, a Copa Latina foi jogada em Lisboa e contou com as presenças do Bordeaux da França, do Atlético de Madrid representando a Espanha, do Benfica de Portugal e da Lazio da Itália. Na primeira semifinal, o Bordeaux da França venceu o Atlético de Madrid por 4-2. A outra vaga na final ficou com o Benfica de Portugal, que bateu a Lazio da Itália por 3-0. Na decisão do terceiro lugar, o Atlético de Madrid venceu a Lazio por 2-1. A final foi jogada no dia 17 de junho de 1950, no Estádio Nacional de Lisboa. Benfica e Bordeaux ficaram no empate em 3-3, e como não havia na época maneiras mais diretas de se decidir uma partida como decisão por pênaltis, no dia seguinte foi jogada uma partida de desempate. Desta vez, o Benfica venceu por 2-1, com gols de Arsênio e Julinho para o time português. Podemos ver nesta imagem as fotos dos atletas Arsênio Duarte
e Julinho. O Benfica, campeão da Copa Latina de 50, tinha Bastos no gol, Jacinto e Fernandes na defesa, Félix, Moreira e José da Costa no meio-campo, Rogério, Corona, Arsênio, Julinho e Rosário no ataque. O treinador benfiquista era o britânico Ted Smith. Dividiram a artilharia da competição com 2 gols marcados o português Arsênio Duarte do Benfica, o francês Edouard Cargu do Bordeaux e o marroquino Larbi Benbarek do Atlético de Madrid. Em 1951, a Copa Latina foi jogada nas cidades italianas de Milão e Turim e contou com as presenças do Milan da Itália, do Atlético de Madrid da Espanha, do Lille da França e do Sporting de Portugal. Na primeira semifinal, o Milan venceu o Atlético de Madrid por 4-1. O outro finalista foi o Lille, que primeiramente empatou em 1-1 diante do Sporting de Portugal, sendo necessário um jogo de desempate no dia seguinte, que foi vencido pelo Lille por 6-4. Na decisão do terceiro lugar, o Atlético de Madrid venceu o Sporting de Portugal por 3-1. A final foi em 24 de junho de 1951, no estádio San Siro, em Milão, e o Milan venceu o Lille da França por 5-0. 3 gols do atacante sueco Nordahl, 1 gol de Burini e 1 gol de Anovasi. À esquerda vemos o sueco Gunnar Nordahl e os italianos Renzo Burini e Carlo Anovasi. O time do Milan, campeão de 51, tinha Buffon no gol, Silvestre e Bonomi na defesa, Anovasi, Tonhon e De Grande no meio-campo, Burini, Graham, Nordahl, Liedholm e Vicariotto no ataque. O time rossoneiro era comandado pelo treinador uruguaio Laius Zeisler. A posição de artilheiro coube ao francês André Strappé, do Lille. Em 1952, a disputa da Copa Latina se deu em Paris, com as presenças do Nice da França, do Sporting de Portugal, do Barcelona da Espanha e da Juventus de Turim, da Itália. O Nice da França venceu o Sporting por 4-2, mesmo placar da vitória do Barcelona sobre a Juventus. Na decisão do terceiro lugar, a Juventus bateu o Sporting em Lisboa por 3-2. A final foi jogada no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no dia 29 de junho de 52. O Barcelona ficou com o título após vencer o Nice por 1-0. Gol do jogador César Rodrigues, que podemos ver nesta foto. O Barcelona, campeão de 52, tinha Ramallets no gol, Martin e Biosca na defesa, Seguer, Bosch e Escudeiro no meio-campo, Bassora, César, Kubala, Aldecoa e Manchon no ataque. O técnico era o tcheco Ferdinand Dalsic, ex-treinador da seleção da então Tchecoslováquia. O melhor marcador, com 3 gols anotados, foi o italiano Giampiero Boniperti, da Juventus de Turim. Em 1953, o torneio foi disputado em Portugal, em Lisboa e na cidade do Porto, com as participações do Stade Reims da França, do Valência da Espanha, do Milan da Itália e do Sporting de Portugal. O Stade Reims bateu o Valência por 2-1 e o Milan bateu o Sporting de Portugal por 4-3. Na decisão do terceiro lugar, o Sporting venceu o Valência por 4-1. A final foi disputada no dia 7 de junho de 53 no Estádio da Luz, em Lisboa. O Stade Reims da França se sagrou campeão após bater o Milan pelo placar de 3-0. Gols de Copa 2 vezes e Meano. Na foto vemos os atacantes Francis Meano e Raymond Copa. O Stade Reims, campeão de 53, tinha Sinibaldi no gol, Zini e Marché na defesa, Penvernet, Jonquet e City no meio-campo, Apel, Glovac, Copa, Templan e Meano no ataque. O então treinador do Stade Reims era o francês Albert Bateau, treinador da seleção francesa na Copa de 58. A artilharia coube ao português João Martins, do Sporting Lisboa, com 4 gols marcados. Em 1954, não houve edição da Copa Latina, porque as datas disponíveis coincidiam com as datas da Copa do Mundo de 54, que foi realizada na Suíça.
E como os times provavelmente jogariam com seus times reservas, a edição de 54 não foi realizada, voltando em 1955, quando foi disputada em Paris, na França. A edição de 55 contou com o Real Madrid da Espanha, o Belenenses de Portugal, o Stade Reims da França e o Milan da Itália. O Real Madrid venceu o Belenenses por 2-0 e o Stade Reims venceu o Milan por 3-2. Na decisão do terceiro lugar, o Milan venceu o Belenenses por 3-1. A final foi jogada no dia 26 de junho de 1955 no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. E o Real Madrid venceu o Stade Reims por 2-0. 2 gols do atacante argentino Héctor Rial, revelação do São Lourenço, que podemos ver nesta imagem. O Real Madrid, campeão da Copa Latina de 55, tinha Alonso no gol, Navarro e Oliva na defesa, Lesmes segundo, Munhoz e Zárraga no meio-campo, Moloni, Pérez Payá, Di Stéfano, Rial e Gento no ataque. O treinador era o espanhol José Villalonga, que em 64 levou a seleção espanhola à conquista da Eurocopa. Naquele ano, dividiram a artilharia da competição com 2 gols marcados, o espanhol Héctor Rial do Real Madrid e o francês Léon Glovac do Stade Reims. Em 1956, a Copa Latina foi disputada na cidade italiana de Milão. Participaram o Milan da Itália, o Benfica de Portugal, o Athletic de Bilbao da Espanha e o Nice da França. O Milan venceu o Benfica por 4-2 e o Athletic de Bilbao fez 2-0 sobre o Nice. Na decisão do terceiro lugar, o Benfica venceu o Nice da França por 2-1. A final foi jogada no dia 3 de julho de 1956 na Arena Cívica, em Milão. O Milan venceu o Athletic de Bilbao por 3-1. Gols de Bagnoli, Dalmonte e Schiaffino para o time italiano. Vemos na imagem os atletas Osvaldo Bagnoli, Giorgio Dalmonte e o uruguaio Juan Schiaffino, vindo do Peñarol e que fez parte da seleção do Uruguai, campeã da Copa de 50 no Maracanã. O Milan foi campeão em 56 com Buffon no gol, Facetta e Zagatto na defesa, Liedholm, Cesare Maldini e Radic no meio-campo, Mariani, Bagnoli, Dalmonte, Schiaffino e Frignani no ataque. O comando técnico estava a cargo do italiano Ettore Puricelli. O melhor marcador com 3 gols anotados foi o uruguaio Juan Schiaffino, do Milan. Em 1957, a disputa se deu na capital espanhola, Madrid, com as participações do Benfica de Portugal, do Saint-Étienne da França, do Real Madrid da Espanha e do Milan da Itália. Nas semifinais, o Benfica venceu o Saint-Étienne por 1-0 e o Real Madrid venceu o Milan por 5-1. Na decisão do terceiro lugar, o Milan venceu o Saint-Étienne por 4-3. A final aconteceu no dia 23 de junho de 57, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O Real Madrid venceu o Benfica de Portugal por 1-0. Gol do atacante argentino Alfredo Di Stéfano, revelação do River Plate, que pode ser visto nesta imagem. O Real Madrid foi campeão em 1957 da Copa Latina, com Alonso no gol, Torres e Marquitos na defesa, Lesmes segundo, Munhoz e Ruiz no meio-campo, Joseito, Copá, Di Stéfano, Rial e Gento no ataque. O treinador deste Real Madrid era o argentino Luiz Antônio Carnilla, vindo do Nice da França e que foi jogador do Boca Juniors no fim dos anos 1930. O artilheiro foi o espanhol Francisco Gento, do Real Madrid, com 3 gols marcados. Com a afirmação da Liga dos Campeões da Europa, que já iria para a sua segunda edição, as equipes perderam o interesse em continuar disputando a Copa Latina, que não mais foi disputada. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre a Copa Latina, uma competição de clubes europeus que antecedeu a Liga dos Campeões da Europa. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo, aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!